Neste vídeo, vou lhe apresentar 5 diferenças culturais entre Brasil e Portugal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Gustavo Moçambique. Quem não me conhece, eu sou Gustavo Vicente. Sou Gustavo Vicente? Eu sou Gustavo. E como eu falei na introdução, neste vídeo vou lhe apresentar 5 diferenças culturais entre Brasil e Portugal. Essas 5 diferenças nós abordamos na live passada, só que eu decidi resumir neste vídeo para que aqueles que não participaram da live pudessem ter essas informações. Então, sem mais dilação, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Também ative o sino das notificações. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Em quinto lugar, diferenças no falar alto. Tem-se dito que o português fala menos alto em relação ao brasileiro. Eu não sei se isso é verdade, mas quando eu fiz as minhas pesquisas, cheguei à conclusão de que os brasileiros falam muito mais alto em relação aos portugueses. Mas isso não significa que os portugueses não falam mais alto. Até que em algumas situações você pode achar que é uma briga enquanto são apenas duas pessoas conversando. Só que a diferença no falar alto entre o brasileiro e o português nesse contexto é que os portugueses não costumam falar alto quando estiverem andando pela rua, mas se estão em casa, às vezes conversam com uma tonalidade muito alta. Diferentemente do brasileiro, por exemplo, um grupo de brasileiros caminhando pela rua, facilmente você pode notá-los, não apenas pelo falar alto, assim como pela gesticulação. Ou seja, o brasileiro, além de usar uma tonalidade muito alta nas suas conversas, também gosta de usar gestos, gesticulações. Em quarto lugar, a pontualidade. Entre o brasileiro e o português, quem é mais pontual? Seria o brasileiro? Não vai me falar, cara, você não vai me convencer. As minhas pesquisas me fizeram chegar à seguinte conclusão. Se você marcar um encontro com um português, por exemplo, às 19 horas, se for um jantar, por exemplo, você deve ficar ciente de que ele vai chegar exatamente naquela hora marcada. Diferentemente do próprio brasileiro, que se você marcar um encontro com ele, deve lhe esperar 1 hora depois da hora marcada. Eu acho que isso também nós moçambicanos temos esse problema, Nós não somos pontuais. Até mesmo em eventos importantes, como por exemplo o conselho da escola, até nas igrejas, As pessoas chegam muito atrasadas. Também tem esse problema, sabe? Agora, se você for convidado por uma família portuguesa, é melhor você aprender a ser pontual, porque eles são muito exigentes no tempo. Ou você pode atrasar no mínimo 10 minutos. Até aí eles podem tolerar. Mas se você chegar meia hora depois, você já não vai participar do evento, porque eles são muito pontuais. Até que essa parte é interessante, não é? Mas não podemos generalizar, ou seja, não podemos dizer que todos os brasileiros não são pontuais. É claro que existem muitos brasileiros que são muito pontuais, que sabem usar melhor o tempo. Em terceiro lugar, o otimismo brasileiro versus o pessimismo português. Uma das características do brasileiro é manter a positividade mesmo em momentos difíceis. O brasileiro é um daqueles que diz: eu sou brasileiro, eu posso, eu consigo. Ou seja, o brasileiro consegue manter a calma mesmo nos momentos mais difíceis. Ou seja, quando você passa por uma situação assim difícil, você não vê nenhuma saída, já o brasileiro consegue manter a calma, ou seja, é muito esperançoso. É aquele tipo de gente que diz: olha, por mais difícil que seja, eu vou conseguir. Comparando já com os portugueses, acredita-se que os portugueses são muito mais pessimistas, ou seja, gostam muito de reclamar, não têm muita paciência quando passam por uma situação difícil, gostam de reclamar. Até que em algumas situações, mesmo que não haja um motivo assim óbvio para reclamar, continuar reclamando. Agora, para quem convive com portugueses, já é normal ouvir deles reclamações. Às vezes sobre a política, sobre o trabalho, sobre o tempo, entre outras coisas, Ou seja, o português gosta muito de reclamar. Até que nós também, moçambicanos, gostamos muito de reclamar. Nós não somos muito otimistas como os brasileiros. Até que não são todos os brasileiros que são otimistas, não é mesmo? Existem alguns que na verdade não têm paciência, porque eu acho que isso tem a ver com a natureza do ser humano. Não podemos dizer que todos os brasileiros são otimistas, assim como não podemos dizer que todos os portugueses são pessimistas. Existem muitos portugueses com muita esperança, com muita paciência. Agora, nós podemos dizer que a maioria até que pode ser.
mas não podemos dizer que são todos, não é mesmo? Em segundo lugar, estudar e trabalhar não é comum em Portugal. Se você for estudar em Portugal, seja na graduação ou no mestrado, você vai se deparar com um contexto muito diferente entre os jovens. Se no Brasil é comum estudar e trabalhar, seja no estágio ou um trabalho de carteira assinada, em Portugal as coisas mudam completamente. É comum em Portugal que alguns alunos de mestrado não tenham nenhuma experiência profissional de trabalho, uma vez que na graduação é praticamente inexistente a prática de estágios, razão pela qual a maioria dos alunos que estão na graduação não tem nenhuma experiência sobre trabalho profissional. E em primeiro lugar, cortesia. Há quem diz que os portugueses são mal-humorados, mas isso não é verdade. Não é bem assim, não é? Comparando com os brasileiros, os portugueses são mais corteses e educados. Se você quer começar uma conversa com um português, é melhor que você comece com um bom dia, boa tarde, boa noite. Diferentemente, quando você quer se dirigir a um brasileiro, que você pode usar um oi, olá. Isso não é o normal em Portugal. É melhor que você seja muito educado. Os portugueses são muito formais nas suas conversas, são muito educados, diríamos assim. Mas também não queremos dizer que os brasileiros não sejam educados. Não é isso que eu quero dizer aqui. Estamos apenas comparando. Claro que são diferenças culturais. Sendo diferenças culturais, não devemos questionar. Só podemos apenas identificar as diferenças e deixar os dois grupos com seus hábitos. Eu respeito muito bem os hábitos de ambos os países. Afinal de contas, aquilo que é normal para mim pode não ser normal para outra pessoa que está no outro canto do mundo, não é mesmo? Esse moleque pensa que falou bonito. Estou enganado. Então essas são as diferenças culturais entre Brasil e Portugal que eu queria vos apresentar neste vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você tem mais outras diferenças culturais entre esses dois países, peço que deixe aí nos comentários. Se você quer assistir vídeos desta natureza, sabe o que você deve fazer? É muito simples. Além de deixar o like, clica nesse botãozinho vermelho para você ficar por dentro de todos os conteúdos que nós aqui postamos. Obrigado, apoie o canal de qualquer forma. A gente se encontra na próxima oportunidade. Assista outros vídeos na descrição, assim como na tela final. E tchau!